Quero cumprimentar a todos os ouvintes e irmãos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vim gravar um vídeo aqui contando um testemunho da minha vida, como foi a minha vida no passado. Eu quero começar aqui lendo um versículo, aqui um salmo com vocês, depois eu vou dar continuidade. Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Amém, irmãos? Este salmo aqui, ele condiz com a minha vida, que o Senhor é comigo desde a minha mocidade, desde os meus 15 anos, quando eu aceitei Jesus, o Senhor é comigo, graças a Deus. E eu quero começar contando aqui um testemunho desde o tempo que eu tinha meus 9 anos de idade. Eu morava numa cidade chamada Santana da Boa Vista. Não sei se alguém conhece, mas é uma cidade pequena e eu morava no interior ainda dessa cidade. É uma cidade perto de Caçapava do Sul, acho que alguém deve conhecer, né? Porque é muito falado e perto das minas do Camaquã, uma cidade que antigamente tinha trabalhadores lá que trabalhavam embaixo da mina. Agora não tem mais, agora é só uma cidadezinha turística, para os turistas vão lá, porque é muito bonita, para tirar foto e tudo mais, graças a Deus. Daí a gente morava no interior dessa cidade. Eu tinha meus 9 para 10 anos por aí. Daí o meu pai, ele tinha 60 hectares de campo lá fora, e tinha gado, tinha ovelha, tinha porco, vaca, essas coisas assim. Daí, pro sustento da nossa casa, que nós vivia era disso aí. E eu tinha mais 2 irmãos, e eu era só a única filha mulher que ele tinha naquela época. Aí, a minha mãe não gostava muito de lá, porque era interiorzão mesmo, sabe? Lá no meio do mato. Aí a mãe sempre teve vontade de vir embora para a cidade. Daí ela tentou e o meu pai vendeu lá e viemos para a cidade. Eu vou resumir um pouco, irmãos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E daí nós viemos para a cidade, né? Ele vendeu lá por, vamos dizer que seja 100, 150 mil, eu não sei. Era cruzeiro naquela época, mas eu não sei. Eu acho que quer dizer 150 mil hoje, era 150 cruzeiro lá, alguma coisa assim que ele vendeu, não me lembro direito. Eu sei que foi bem pouco, pelo tanto de terra que ele tinha, né? E agora até tá para vender lá de novo. Não, acho que não tá para vender, não. É uns parentes da gente que comprou lá. E bem que eu queria, né, que tivesse para vender. Daí eu ia tentar comprar de novo, mas eu não tenho dinheiro, claro. Por causa que aquilo lá era uma maravilha, né? Nós moramos lá, se criamos lá. Eu até disse pro meu irmão, se a gente tivesse dinheiro para comprar aquilo lá, tentar comprar, né? Eu não sei se tá para vender, não, ou não. Mas era uma maravilha aquilo lá. E daí tá, a gente veio para a cidade, para Porto Alegre, a gente veio e compramos uma casa ali. Meu pai comprou e o restante do dinheiro ele guardou na poupança, não me lembro, alguma coisa assim. E foi gastando, durante o tempo foi gastando, foi gastando. E aí, quando ele não tinha serviço, eu me lembro que ele arrumou de servente de pedreiro, mas às vezes ele ficava desempregado. E aí ele foi gastando aquele dinheiro quando precisava, né? E aí foi que um dia não teve mais aquele dinheiro. E daí ele teve que trabalhar, trabalhou bastante. E daí ficamos ali, morando ali. Daí eu tinha meus 15 anos, aí a mãe não queria saber de igreja, nada, ela não ia no começo, não. Aí
a mãe até ia num terreiro de macumba que tinha lá perto de casa. Que ela ia porque depois que ela foi para Porto Alegre, nasceu mais duas filhas. Nasceu a minha irmã Sandra e a caçula Raquel, né? Então a minha irmã Sandra, ela tinha um problema, muito problema, que ela chorava dia e noite, era eu que cuidava dela. E ela chorava, 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 e não tinha jeito dela. Ela chorou até, irmãos, para vocês terem uma ideia, ela chorou até os 2 anos de idade, sem parar. Ela nunca parou de chorar durante o dia e noite. E aí a mãe levou ela no médico para ver o que ela tinha, né? O médico falou que ela tinha um problema de nervos muito forte. Daí me mandou, fez tratamento, um monte de coisa, mas nada adiantou. Daí a mãe começou a levar, eu me lembro que a mãe começou a levar nesse terreiro de macumba que tinha do outro lado da rua, em frente à nossa casa, para ver se ela melhorava, né? Ela queria achar uma solução para minha irmã melhorar. Levou ali, só que aí eles mandavam botar tesoura aberta embaixo do travesseiro, mandavam botar não sei o que, arruda atrás da orelha, não sei o que mais. Ah, um monte de coisa. E umas águas que ela trazia de lá, mandava passar nela, mas nada adiantou. E não tinha que adiantar mesmo, né? Porque nós já tínhamos um plano na nossa vida, Deus trouxe a gente de lá, porque Deus tinha um plano na nossa vida para nós conhecer a palavra de Deus. Porque lá fora não tinha igreja em lugar nenhum. Nós não sabíamos o que era crença. Nós nunca tínhamos ouvido falar de uma igreja na vida. Daí a gente veio, né? E aí a minha irmã começou desse jeito, e ela levou na macumba, não adiantava, não adiantava. E aí, uma certa feita, uma amiga minha convidou eu para ir na igreja, que tinha lá perto de casa, a Igreja Assembleia de Deus. E esta amiga era muito minha amiga, começou a me convidar para ir. E ela era da igreja, e o nome dela é Eva, né? E ela me convidou para ir na igreja e eu comecei a ir com ela. Gostei, né? Eu tinha meus. Nessa época eu já tinha meus 14 para 15 anos, assim. Daí eu comecei a ir com ela. E comecei a ir na escolinha dominical. E comecei a gostar. Comecei a ir. E aí eu me converti. Eu me lembro que eu aceitei Jesus e que eu comecei a ir, não queria mais saber de nada, assim, das coisas do mundo. Tudo que eles diziam que era para me fazer lá, eu fazia. Nessa época lá tinha doutrina, né? Não vou dizer que tinha tanta, assim, que nem a igreja que eu sou hoje, mas tinha. E daí eu comecei nessa igreja, né? Comecei, e aí eu chegava em casa e eu falava pra mãe, né? Só que a mãe não queria aceitar, porque a mãe não conhecia, né? A mãe achava que tinha que ser católica a vida toda, não sei o quê, e essas coisas assim. Aí ela não aceitava. Tá, aí eu me decidi a me batizar. Chegou o dia do meu batismo, né? Aí tava a irmã da minha mãe lá, que é a tia Neida, né? E eu decidi a me batizar. Eu tinha 15 anos de idade, porque naquela igreja podia se batizar com 15, na nossa é só com 18, não pode. E aí eu me lembro que eu me preparei para me batizar, e aí chegou no dia de me batizar, era um frio, desculpa, um frio horrível. E a minha tia tava lá, né? E eu me deu um negócio em mim, que saiu uma alergia em todo o meu corpo. Mas sabe o que que é uma alergia, irmãos? Assim, que era todo o meu corpo tapado de uma alergia. Parecia sarampo, sabe? Aquela doença que tem. E a minha tia dizia que era sarampo, que ela conhecia, não sei o quê. E aí ela disse, tu não pode ser batizado desse jeito, com esse frio. Se tu entrar lá dentro da água gelada, tu vai piorar muito mais ainda. Daí eu disse, não, já tá marcado, eu vou ir me batizar sim. E ela não queria de jeito nenhum. Eu sei que eu teimei. Eu disse, não, eu vou ir e eu vou voltar curada de lá. Daí eu fui, né? Era uma excursão de um ônibus que ia levar a gente. E daí eu fui. Daí quando cheguei lá, né, me batizei.
na hora que eu me batizei, que o pastor me botou dentro d'água e tirou, aquele negócio sumiu todo do meu corpo e eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu nunca vou me esquecer desse dia, o dia mais alegre da minha vida. Daí saí, cheguei em casa, mostrei pra minha tia disse, ué, que dele é o negócio que não tá mais aí. Eu digo, eu disse pra senhora que eu ia sair curada de lá e saí curada, graças a Deus. Daí era só eu que servia a Deus na minha casa, naquela época. Como hoje em dia também é a mesma coisa. E daí eu fui para a igreja, fiquei crente, me batizei, ia na igreja e vivia para baixo e para cima com essa minha amiga. Eu ia para casa dela, posava na casa dela, ela posava na minha casa e ela tocava violão, nós cantava na igreja e era uma benção, sabe? Só que tem um porém. Nós, como era jovem, né? A gente não levava as coisas de Deus muito a sério. Eu lembro até hoje que nós vivia sempre para baixo e para cima, falando, se a gente via um rapaz bonitinho da igreja, a gente começava a falar em namorado, coisa assim, coisa e tal. E a gente não levava as coisas de Deus muito a sério, nem eu e nem ela, sabe? Deus me usava até assim, eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo. Mas não era aquela coisa que nem hoje em dia que a gente leva tudo a sério mesmo. E daí eu lembro até hoje que aí a gente vivia assim, a gente ia para as igrejas, ia nas excursão, ia para Gramado, ia para aqui, ia para ali, tinha muita excursão na igreja e a gente ia. E daí tá, aí tinha um rapaz, né, que é o meu marido hoje em dia. Um rapaz, ele ficava sempre sentado, eu nunca vou me esquecer, quando eu saía do culto, ele ficava sentado na beira da rua, assim. Quando eu ia embora, eu vinha, ia embora e vinha. E ele sempre ficava ali, mexendo comigo e dizendo oi, essas coisas assim que rapaz fala. E eu não ligava, né, porque ele não era da igreja. Eu digo, não vou ligar. Não ligo, não ligava para ele, não fazia. Aí tá. Aí ele começou a ir na igreja, né? Depois começou a ir, de vez em quando ele ia. Mas era só para poder me pegar, né? Daí tá. Mas graças a Deus, Deus já tinha um plano, acho que comigo e ele, de ficar junto. E até hoje nós temos casado e nós temos junto, né? Até o dia de hoje. E graças a Deus, passei muita luta com ele. Daí eu sei que eu fiquei namorando com ele, né? Namorei com ele, só que não podia na igreja. Quem não era da igreja, aí o pastor veio falar comigo e tudo, não sei o quê. E falou com ele disse que ia começar a seguir a igreja, não sei o quê. Mas aí, para minha surpresa e para surpresa de todos da minha família, foi que aconteceu uma coisa muito horrível, porque eu acabei me desviando da igreja. Era uma coisa que eu não queria isso. Aí nessa época a mãe já era da igreja. A mãe tinha ido, né? De tanto que eu insisti, a mãe foi. Aí a mãe já era da igreja, meu pai também ia, só que ele não era batizado ainda. Meu irmão Juarez, esse que faz os vídeos no YouTube, o irmão Juarez WK, aquele, que é o canal dele, né? Daí ele também ia, às vezes ele ia, às vezes não, né? E aí começou a ir todo mundo quase da família na igreja, mas só que eles iam, no começo eles só iam. E eu acabei me desviando da igreja por causa que eu fiquei com esse rapaz. E um ano depois, eu fiquei grávida da minha filha, que é a minha filha Valéria hoje. Ela tem 26 anos, ela já tem um filho. E eu acabei saindo da igreja, porque não podia, né? Daí, porque eu cantava num coral, aí não podia, eu saí. Saí da igreja, fiquei com esse rapaz, que é o meu marido hoje. E
e ficamos juntos, né? Daí tá. Aí quando ele soube que eu tava grávida, ele logo fez uma casa pra gente nos fundos da casa da minha mãe. Mas eu lembro até hoje que a casa só tinha 2 cômodos. E essa casa era muito pequena. E um banheirinho na ponta. E eu fiquei grávida da guria, né? E eu tava com 7 meses de gravidez e eu lembro que eu fazia faxina. Nas casas assim, de família, eu fazia faxina. Mas teve uma época que eu não pude mais fazer, porque a minha barriga começou a crescer demais. E eu tinha que subir escada, descer escada e começou a ficar ruim pra mim. Aí eu tive que parar, né? Só que a patroa que eu fazia, ela era muito boa. Ela me deu todo um enxoval pra ela. E, e daí ele fez uma casinha nos fundos, né? Ali. Daí eu não tinha nada, bem dizer no começo, não tinha nada. Eu só tinha um fogão, irmãos, pra ter uma ideia. E pra dormir eu não tinha cama. Eu dormia em cima de uns acolchoados que eu botava no chão, assim, sabe? Não tinha nem colchão pra botar. Aí eu sei que eu dormia ali no chão até o dia que eu ganhei a minha filha. Eu não aguentava mais no final dos dias. Eu tinha muita dor, assim, nas costas. E eu naquele chão ali, sabe, dormindo. Mas é o que eu tinha, não tinha outra coisa. Por causa que, quando eu fui contar pro meu pai que eu tava grávida, né? O meu pai deu um derrame nele, porque ele era daquelas pessoas lá pra fora que jamais poderia fazer coisa errada, que ele não aceitava de jeito nenhum. Daí deu um derrame nele, só que graças a Deus ele ficou bom de novo, melhorou de novo. Daí só que nós morávamos no fundo da casa dele. E aí o meu marido começou a beber. E ele bebia, e bebia. E trabalhava, né? Ele trabalhava numa firma, mas ele bebia. Ele ia no outro dia, nem que ele bebesse horrores, ele ia no outro dia. E eu grávida, né? Tá. Daí eu nunca vou me esquecer um dia que ele chegou bêbado, muito bêbado mesmo, que ele caiu no banheiro e eu não conseguia puxar ele para levar para cama de jeito nenhum. E eu não queria chamar os meus parentes, porque senão meu pai ia ficar muito bravo, porque ele era furioso, né? Meu pai era daquelas pessoas bravas mesmo, aquelas pessoas para fora, assim, bem bravo. E deu uma causa que meu pai entra lá dentro e viu aquela cena, né? Ai, meu Deus do céu. Ficou furioso, queria dar nele, né? E eu tive que acalmar e não deixar. E aí, meu pai foi embora, furioso com ele. Porque meu pai tinha um amor em mim, assim, sabe? Que eu era a primeira filha, sabe? E ele não queria ver eu sofrer. Aí tá, ganhei a minha filha, né? Ganhei e quando cheguei em casa tinha uma cama pra eu dormir. Graças a Deus ele tinha comprado. Fiquei bem faceira. Digo, ai, graças a Deus que eu vou ter uma cama agora. Aí tá, dali começou, daí ele começou, comprou outra casa, que não era ali, era noutra vila, perto da mãe dele. Daí a gente se mudou para essa casa, essa era grande, bem grandona. E aí ficamos morando lá. E aí lá era bom, era bem grande. Só que no começo morava uma cunhada junto comigo. Foi morar junto comigo, né? Daí eu passei muita luta com ela, morando ali. Mas, graças a Deus, Deus deu a vitória. Depois ela arrumou a casa para ela, foi embora. E, e aí foi indo, foi indo. E o meu marido sempre bebendo, sempre bebendo. Aí foi que a gente se mudou de novo para outra casa perto da minha mãe daí. E ele continuava bebendo. E sempre bebendo, e bebendo. E cada vez bebia mais. Ele chegava 2 horas da madrugada. Foi um dia que ele chegou 7 horas da manhã, bêbado, bêbado mesmo, caindo. E eu tava indo, nessa época eu comecei a ir na igreja Deus e Amor, que é a igreja que eu sou hoje. Eu comecei a ir visitar, né? E comecei a ir, e a frequentar os cultos, tudo. E aí comecei de novo. Comecei
voltei para Jesus, comecei na igreja, comecei aí, e ele sempre bebendo. Cada vez ele bebia mais, sabe? Nunca parou de beber. Era terrível. Todas as noites chegava bêbado. Aí foi um dia que eu fui no culto e o pastor que estava lá disse assim, tinha uma irmã ali que naquela mesma noite que ia terminar o sofrimento para ela. Que nunca mais eu ia sofrer. Aí quando eu cheguei em casa, aí chegou 2 horas, nada dele, né? Chegou 3, 4 horas, nada dele. Quando foi ali para umas... Eu nem me lembro direito o horário. Ligou uma sobrinha minha para mim, dizendo que ele tinha morrido, né? Que eu tinha que ir lá, porque ele tinha que acompanhar o corpo, não sei até onde. E eu não queria ir, né? Eu disse, não, eu não vou, porque ele sai, ele que vão se virar sozinho agora, por causa que ele sai e não fala nada, não sei o quê. Fiquei braba, né? Não fui. Não queria ir, né? Mas eu tive que ser obrigada a ir, porque disse que eles disseram que não iam, que se não tivesse um da família, eles não iam levar o corpo. Aí eu acabei indo. Aí fui lá, cheguei lá, não tava morto nada, ele tava gritando, tava... É que na hora, acho que eles pensavam que ele tava morto. Aí eu fui até o hospital com ele, daí ele bateu com a moto, né, num poste, daí ficou todo quebrado. Aí fui pro hospital, daí eu cheguei no hospital, fiquei, aí dali um pouco veio o médico e disse assim pra mim, a senhora eu acho que vai ter que ir pra casa, porque hoje não vai dar pra mim fazer exame nele, nem sei como é que ele tá. Por causa que não tem como, ele tá muito bêbado, não adianta fazer exame. E aí tá, fui pra casa, no outro dia eu vim. Quando eu cheguei lá, ele já tava todo amarrado numa cama, com as pernas levantadas pra cima. Daí eu falei pro médico, né? Falei com o médico falou que ele tinha quebrado o fêmur em 3 lugares, a bacia, que ele ia ficar muito tempo numa cama. E aí tá, aí fiquemos no hospital, cuidei dele, tudo. Aí foi pra casa, tinha que ter um lugar especial pra deixar ele, uma cama hospitalar, consegui. E daí ele ficava numa parte lá da casa lá, que eu botei ele lá, só pra ficar só ele ali, e eu cuidando dele, né? Fiquei 6 meses cuidando dele numa cama. Daí tinha uma irmã minha que me ajudava às vezes a cuidar também. Daí então, foi que ele conseguiu se levantar da cama. Daí ele foi pra igreja comigo. Foi e ficou um tempo na igreja. Acho que ficou um ano, mais ou menos, nem chegou um ano. Ficou na igreja. Daí ele ficou bom, né? Ficou caminhando, só que ele tinha platina, né? Nas pernas, na bacia e tudo. Daí ele ficou bom. Daí ele saiu da igreja de novo. Aí não foi pra igreja, aí a gente se mudou de Porto Alegre e fomos embora para Caçapava do Sul, que é esse lugar lá onde nós morávamos antes. Daí lá sim, lá foi a gota d'água, foi o final da minha vida. Lá sim, nós fomos para um lugar que era assim, deserto. Sabe o que é deserto? Que não tem água. Nós tínhamos que carregar água de carro de um vizinho. Eu tinha que lavar roupa num poço que tinha lá nos matos. Eu levava as roupas, depois subia um subidão com as roupas dentro de um carrinho de mão para estender. Era assim a minha vida. Passei 5 anos lá. Acabei saindo da igreja de novo, outra vez, por causa que não tinha igreja lá. Tinha, mas era bem longe, tinha que ir de carro. Aí acabei saindo de novo. Aí lá sim, foi a gota d'água. Foi aonde eu entrei assim, ó, pro fim, pro final do túnel. Sabe o que é? Uma pessoa assim, ficar assim, como é que eu vou dizer? Porque aí ele lá, ele sumia de casa, ia pros botecos, que era bem longe de lá, de carro, e ficava bebendo. E eu sozinha em casa.
um lugar que eu nem conhecia direito. Foi a gota d'água, foi esse lugar. Eu passei 5 anos lá ainda. Foi uma época que tem ainda lá tipo umas pedreiras assim, só com pedra pra baixo. Só com pedra. Ah, desculpa, irmãos, eu vou ter que tomar uma aguinha, tá me secando a boca. Desculpa. Aí, tinha essas pedreiras, tem ainda essas pedreiras lá. É tipo um negócio assim de pedra pra baixo. Várias vezes eu fui na beira dessas pedreiras. Várias vezes. Eu fui lá pra me atirar, pra me matar. E uma voz dizia: não faz isso, minha filha, porque tu só vai ficar quebrada, mas eu não vou permitir que tu morra. Porque eu tenho um plano na tua vida muito grande e muito lindo. E eu acabava vindo embora e não fazia nada. E eu sempre tentando com ele para vir embora de novo, e ele não queria. De tanto insistir, ele veio embora. Mas isso antes ainda aconteceu uma tragédia. O meu gurizinho com 5 anos, né? O cavalo deu um coice na barriga dele. E ele ficou entre a vida e a morte, primeiro lá. Ficou 15 dias no hospital, que os médicos não garantiam, por causa que tiraram o baço, né, dele. E os médicos não garantiam por ele. Mas graças a Deus, com a misericórdia do Senhor, que eu fazia voto de tudo que era jeito, e graças a Deus ele melhorou, e eu consegui sair daquele lugar e vim embora de novo para Porto Alegre outra vez. Só que eu cheguei em Porto Alegre e logo em seguida eu não demorei muito em Porto Alegre e eu já vim morar para esse lugar agora onde eu tô. E graças a Deus, daí foi aonde eu recebi a minha vitória, foi aqui nesse lugar. Neste lugar, sim. Deus tem me dado bênção maravilhosa e foi aonde terminou o meu testemunho, que graças a Deus, que agora ele parou de beber. E aí a gente veio pra cá, ele seguiu um tempo na igreja comigo, e eu orando, graças a Deus. E Deus deu a vitória, mas eu passei muita luta, muita mesmo, com ele. Mas nada que Deus não. E ainda, ele não é da igreja, eu ainda tenho que ganhar ele para Jesus. Eu ainda estou continuando orando, graças a Deus que beber ele já parou, né? Mas ainda vai ter muita luta para me enfrentar. Porque ele tem que ir para a igreja ainda. A minha filha não é da igreja, o meu filho também não é. Eu só tenho 2 filhos, a Valéria e o Tito. E esses 2 não são da igreja, só eu que sou. E ele parou de beber, mas ele não vai na igreja. Ele só fica em casa. Mas pelo menos agora ele não me incomoda, ele fica sempre numa boa. E hoje em dia ele é aposentado por causa do problema dele, que ele não pode mais trabalhar. E ficou ganhando uma aposentadoria boa, graças a Deus. E Deus deu a vitória para mim, graças a Deus. Porque eu passei, olha irmãos, eu vou dizer para vocês que o que eu passei, eu tenho certeza que ninguém conseguiria passar. Porque nesse lugar onde eu fui, foi a gota do poço, foi a gota d'água. Eu fiquei no fundo do poço. Lá
Eu achei assim que eu ia morrer lá e não ia ter mais solução. Mas graças a Deus, que Deus me tirou daquele lugar e me trouxe, porque Ele tem uma obra muito grande na minha vida. E eu quero agradecer a todos aí que se inscreveram no meu canal, graças a Deus. E quero encerrar esse meu vídeo e quero que o Senhor guarde a todos nesta noite, que tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.